Olá, eu sou o Darren, o Leão do Proerd. E hoje estou aqui para apresentar o canal do instrutor Alex. Vamos juntos aprender sobre a segurança, amizade e como tomar decisões saudáveis. Inscrevam-se e venham se divertir com a gente. É hora de fazer a diferença. Lucas do Rio Verde, região, soldado Alex Porto, instrutor do Proerd, né? Retornando aí com nosso quadro de apresentação pedagógica das últimas semanas, né? A gente tivemos aí uma sequência de feriado longas e alguns compromissos de avaliações das escolas, de programações que já estavam na grade curricular. Teve aí algumas escolas com algum atraso, né? Esse atraso aí vai ser corrigido para frente aí, a gente vai repor essas aulas, mas a gente conseguiu só terminar a aula 7 na data de ontem, né? Então a gente já está apresentando o vídeo aí para os senhores da aula 6 e 7. Algumas aulas de escolas já estão indo para a aula 9, né? E algumas terminando ainda a 7. Aula 6 e 7 a gente trabalha com eles sobre comunicação, né? E aula 6 especificamente as bases da comunicação, onde a gente vai falar muito como a comunicação verbal, como eles se comportam conversando diante dos colegas ou de outra pessoa. A gente deixou aí, mostrou para eles o que é a comunicação, que o Proerd vai trabalhar com eles em sala de aula, né? E a gente trabalhou com os 3 tipos de comunicação mais utilizados por eles na faixa de idade deles: o confiante, o inseguro e o exigente. O inseguro é geralmente as pessoas mais tímidas, né, as mais quietas da sala. Elas têm muita dificuldade de expressar os seus sentimentos, expressar as suas opiniões, explicar atividades propostas por pessoas em frente a um público, né? E isso lá na frente acarretará para eles problemas, principalmente quando eles forem ter que se confidenciar com alguém sobre situações mais graves. O inseguro tem essa dificuldade de fazer essa confidência, né? O exigente, ele já é aquela pessoa mais mandona, só que tem muita dificuldade de lidar com as rejeições das pessoas por o seu tipo de fala, que é um pouco mais exigente, um pouco mais arrogante, né? E por fim, o confiante, que é a fala que a gente pede para eles utilizarem sempre, que é onde transmite o respeito, a confiança, a verdade, a tranquilidade na fala, né? Transmite a mensagem que eles querem que a pessoa receba, né? E a gente fez isso com algumas dinâmicas em sala de aula. A gente pegou alguns alunos aí para fazer cada papel, né? E geralmente alunos que se identificam aí, que tem, seja mais tímido, aquele aluno que é um pouco mais acelerado. E a gente fez que eles interpretassem cada papel para eles entenderem como que funciona cada dinâmica de cada um, para eles separarem cada um, e quando eles forem transmitir a sua mensagem, forem fazer a sua comunicação verbal, eles sempre utilizarem a fala do confiante, tá, pessoal? Para atingir assim o seu objetivo, que é transmitir a mensagem para um interlocutor sem acarretar mais problemas, ou o interlocutor ficar sem entender o que a pessoa quer. Tá bom? A gente fez também nossas atividades onde eles teriam várias situações que resolver sempre com a fala confiante, tá? Dentro do modelo de tomada de decisão do Proerd, eles fizeram aí essas atividades. E por fim, eles também a gente faz, né, o glossário, que é a atividade de fixação que a gente faz sempre no final das aulas, para eles entenderem as palavras-chave da nossa aula, né? Tem aí o meu diário, que é onde eles escrevem aí o que eles aprenderam durante, o que eles aprenderam com o Proerd nessa aula, né? E também já tivemos a aula 7. A aula 7 também sobre comunicação, dessa vez comunicação não verbal e escuta enfática. Aqui a gente deixa aí umas ponderações para os pais, principalmente ao longo da aula a gente vai falar sobre essas ponderações, é importante, tá, pessoal? Aí a gente deixou uma fala que vai muito de encontro com o que a gente trabalhou na aula 6, né?
a maneira como que a gente falamos nem sempre é a maneira mais correta de dizer algo, mesmo a gente tendo certo. Então, a gente tem que saber expressar, comunicar-se bem para transmitir as informações, tá, pessoal? A gente explicou para eles o que é a comunicação não verbal, demos aí alguns exemplos em sala de aula, né? Mostramos aí como que é o feliz, como que é o triste, o furioso, o confuso. Discordamos alguns dessas comunicações não verbais, principalmente que eles usam muito isso aqui, tá, pessoal? A gente sempre pega aí as que eles mais utilizam, tá? E a gente também trabalhou empatia. E aqui é um ponto que eu quero trocar com os senhores, que ao longo do desenvolvimento da nossa aula, eu fui percebendo que algumas crianças ela tem uma certa dificuldade empática com outras crianças, e é o que eu quero que os senhores pais fiquem atentos, tá? Eles, quando eles estiveram lá nas atividades, as problemáticas, eles apresentaram isso, tá? Vamos chegar lá. Falamos também sobre escuta ativa, que é quando as pessoas estão falando, eles prestarem atenção, tá? Eles mostrarem através de várias linguagens verbais e não verbais que eles estão prestando atenção. A gente fez isso através de uma dinâmica onde alguns alunos interpretavam essa fala, né? E outros alunos, eles simplesmente através de gestos faziam essa situação de não escutar. Aqui eles falariam de alguma coisa que eles gostam, sempre de 3 argumentos, e aqui os alunos interpretando a situação. Para mostrar para eles que quando eles não estão escutando as pessoas, eles não estão praticando a escuta ativa e nem estão sendo empáticos com os colegas. E entramos aí nas nossas atividades, junto com o modelo de tomada de decisão, eles fizeram as atividades, e ao longo das atividades, senhores pais, eu prestei atenção num pequeno, não pequeno, mas eu já creio que já é um problema que pode se agravar lá para frente. Qual que é esse problema? Dentro das situações, utilizando o modelo de tomada de decisão, eu pedi para eles que fizesse sempre com 2 hipóteses. A gente lia com eles e eu apresentava 2 hipóteses para eles, né? O analise nosso, geralmente, ele apresenta uma opção, uma característica positiva e uma negativa, né? Essas características, geralmente, quando afetam diretamente a eles, eles deram respostas bem firmes, bem complexas, né? E que fosse do ponto de vista deles, que era permissível para eles, eles foram bem concisos. Mas quando o ponto de vista, mesma situação, mas com ponto de vista que não é de interesse deles, que muda para o interesse do colega, onde você faz esse exercício de empatia, as respostas foram um tanto quanto, eu diria, preocupantes. Eles não estão sendo empáticos com os seus colegas, tá? E aí é que é o ponto que a gente toca. Essa falta de empatia que eu percebi dentro da sala de aula não é só culpa do que não é culpa de escola, não é culpa de professor, não. Isso é culpa do ambiente familiar. A empatia a gente aprende dentro do ambiente familiar, principalmente. É o ambiente que mais as crianças vão ter empatias com as outras pessoas. Elas aprendem com o pai, com a mãe, com o responsável, com o irmão, com o primo, com o tio, com a avó, convívio familiar, tá? E aí, quando elas chegam na escola, elas reproduzem esse ambiente. E a empatia vai junto. Por que eu falo isso, pessoal? Porque a gente vai começar a trabalhar na próxima aula com bullying, né? Que é um tema bem delicado para eles e que hoje em dia acontece muito. As crianças que elas têm um déficit de empatia, a chance delas fazerem bullying com as outras crianças é muito alta, porque elas não vão fazer o exercício de empatia, não vão se colocar no lugar do colega, não vão entender o que o colega está passando e vão acabar sempre tomando decisões erradas, tá, pessoal? Então, senhores pais, fica aí aquela atenção que vocês têm que dar para os filhos dos senhores, principalmente na questão da empatia, tá? Com as outras pessoas. Eles estão sempre mostrando uma visão um pouco autoritária quando eles têm que praticar uma situação que não envolve diretamente eles, mas envolve a necessidade de um colega. A minha necessidade, quando é a necessidade deles próprias, eles vão até bem, mas quando é a necessidade de um colega, eles mostram várias circunstâncias duvidosas.
e isso está muito relacionado à empatia que eles têm dentro de casa, tá bom? Fica aí um alerta, tá? A gente fez aí sempre no final da aula nossa atividade de fixação, né? Do glossário aí. Tem aí sempre a atividade do meu diário, né? Que eles colocam aí no meu diário, que eles aprenderam com a aula do ProErd. E por fim, a gente na aula 7 aí a gente já mostra para eles a minha redação, né? Com o tema o que eu aprendi com o ProErd. Isso aqui é a avaliação deles, tá, senhores pais? Os pais que estão trabalhando com os seus filhos, eu sei que tem alguns pais que acompanham, outros não fazem, né? Já falei sobre isso aqui, já disse, deixei minha opinião, mas dá uma forcinha para eles aí, a gente sempre passa as atividades, porque vocês estão vendo aí, conversa em família, tá? Os senhores pais acompanhar o que está acontecendo, pra vocês ajudarem eles a fazerem a atividade. A minha redação vai disso também, eles vão necessitar muito de ajuda, principalmente os alunos que têm dificuldade em escrever, ler e escrever, que tem muitos, tá? Então, ajudem os seus filhos com essa missão aqui da redação do ProErd, que é a avaliação deles, os professores vão contribuir com a parte que cabe a eles, tá? E a gente fez vários combinados com eles dentro da sala de aula, tá bom, senhores pais? Eu peço aí muito a colaboração dos senhores, tá? Eu sou o soldado Alex Porto, tá? Do 13º Batalhão, instrutor do ProErd. Curte aí pra gente. Deixa aí no comentário o que vocês estão achando do nosso projeto, do nosso trabalho. Sei que a gente está postando poucos vídeos aqui, conversando poucas fotos, mas que é corrido, tá, senhores? É bastante aluno, bastante coisa para ser feito, tá? Curte aí pra nós, compartilha, deixa a sua opinião. Valeu, até a próxima.